Olá, bom dia. Hoje é o dia 4 de abril e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena aqui na França, mas também no Brasil, em Portugal, em outros lugares do mundo onde se fala essa bela língua portuguesa. E nosso segundo dia sobre a graça, eu gostaria de falar exatamente o que é a graça de Deus. E para ilustrar essa meditação, nós vamos então basear essa meditação em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a historinha que eu gostaria de contar para vocês é a história de um rapaz que está fazendo 13 anos, no dia do seu aniversário, um sábado de manhã, de primavera, um sol maravilhoso brilhando no céu, como aqui hoje no País Basco. Esse menino, o rapaz, quando está fazendo 13 anos, ele pensa que agora que ele tem 13 anos, né, em inglês a gente diz teenager, quando começa a idade da adolescência, né, teen. Então ele é dono do mundo, ele é dono da sua própria vida, ele faz o que quiser, então ele não vai estar obedecendo o seu pai, que está a gritar lá no jardim, dizendo: venha me ajudar a trabalhar no jardim. E ele não vai. Então o pai vem e o disciplina. E depois ele vai ser obrigado a passar o dia inteiro trabalhando no jardim. À noite, o pai convida o seu filho, a esposa e os outros filhos a ir a um bom restaurante na cidade, e lá uma surpresa espera esse adolescente com um jantar maravilhoso e um bolo maravilhoso feito pelo restaurante. A festa de aniversário é a graça, e a punição e a disciplina que ele recebeu durante a manhã é o salário que ele trabalhou e recebeu este salário. Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. A vida eterna é fruto da graça de Deus. A morte é um salário que a gente trabalhou para receber. Imaginemos uma história com a rainha da Inglaterra. Mas antes de falar da rainha da Inglaterra, eu gostaria de dizer para vocês que a palavra graça no Velho Testamento vem a raiz da palavra graça vem da palavra se curvar. Se curvar, to bend, em inglês, se curvar diante de alguém. Imaginamos a rainha da Inglaterra. Não sei se vocês sabiam, mas vão ficar sabendo. Eu escrevo uma história muito interessante no mundo que se chama Dubiá, as crônicas de Dubiá, e nesse mundo existem reis e rainhas e príncipes e princesas. Então eu gosto muito de estar assistindo filmes que falam da realeza. Por exemplo, The Crown. A gente assistiu durante esse tempo de quarentena também com as nossas filhas. Interessante na história da rainha da Inglaterra é que ela está na África com seu esposo, com o príncipe Philip, the Duke of Edinburgh, e estão na África e o pai dela falece. Então ela volta, a princesa volta para a Inglaterra, porque agora ela vai ser coroada rainha. Quando ela chega no palácio onde está a mãe dela e a irmã dela, o que acontece? A mãe e a irmã se prostram diante dela, porque essa menina não é mais a filha da rainha mãe, nem a irmã da princesa, a irmã da rainha Margaret. Agora ela é a rainha. Então até a mãe se prostra diante da filha. Agora imaginemos um dia, essa rainha Elizabeth foi passar férias no palácio dela lá na Escócia, e ela está passeando no jardim e ela vê um jardineiro. E o que ela faz? Ela se prostra diante do jardineiro. Isso é graça. Porque a rainha não tem que se prostrar diante do jardineiro. Se ela se prostra diante do jardineiro, é porque ela está querendo honrar este jardineiro. Deus, quando ele quis nos honrar, ele enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. E Paulo, para combater uma divisão que havia na igreja de Filipe, vai escrever na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer para essa igreja dividida, que cada um pensa que é mais importante que o outro, ele vai dizer para essa igreja: tenham em vocês, eu estou parafraseando, por exemplo, em português, tenham em vocês os mesmos sentimentos que se encontravam em Cristo Jesus. Ele tinha antes uma forma divina, mas ele deixa de lado isso e se transforma num homem, num escravo, e morre na cruz por nós. Isso é a graça. Um americano, Donald Barnhouse,
tem uma definição muito interessante sobre a graça, utilizando o mot ágape, a palavra ágape, amor. O amor que se eleva, nós chamamos isso de adoração. O amor que se expande na direção dos outros, nós chamamos isso de afecção. O amor que se inclina, que se curva até a terra, nós chamamos isso de graça. A graça de Deus é quando Deus se curva, vem na nossa direção para nos abençoar, quando nós não merecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus se oferece em Cristo Jesus. Isso é graça. E eu gostaria de encorajá-lo hoje, durante esse tempo de quarentena, a utilizar esse tempo para ser gracioso, para presentear com a graça que Deus colocou na sua vida os outros também. Sejamos cristãos, sejamos pessoas cheias da graça de Deus e que essa graça seja vista em nossa vida. Deus abençoe vocês.